Oi, turma, do livro Alguém Me Tocou, José Carlos de Luca. No capítulo de hoje, já consegue ir? A mesma coisa é o Cristo diante de nós. Quando nos afastamos do caminho certo, léguas e léguas, ele não vai atrás, mas vai o cão, que é o sofrimento. Chico Xavier. Certa feita, o médium Chico Xavier dissertava sobre os perigos do desespero. Quando contou uma breve história cujo desfecho transcrevia acima em destaque, trata-se de interessante diálogo travado entre um aprendiz e um pastor de ovelhas. O aprendiz queria saber como o pastor deveria agir em certas situações. Fez algumas perguntas e na última, que deu origem ao comentário do Chico, o aprendiz queria saber como o pastor deveria se comportar se uma das ovelhas do rebanho fugisse para muito longe. O pastor respondeu que ele não poderia abandonar o rebanho por causa de uma ovelha rebelde, e que nesse caso mandaria um cão buscá-la. Chico contou essa passagem para ilustrar a nossa relação com Jesus, quando o sofrimento nos visita. Jesus é o nosso pastor, e nós muitas vezes somos como a ovelha rebelde que se desgarra do rebanho. Por que somos rebeldes? Porque não queremos seguir o caminho do bem, na medida em que este caminho, na maioria das vezes, implica sacrificar os nossos próprios interesses. E isso é uma coisa que geralmente não admitimos. Daí a nossa rebeldia em não aceitar a vida como ela é. Pois, via de regra, a vida se apresenta para nós contrariando muitos dos nossos interesses. A rebeldia e a insatisfação estão na raiz de inúmeras doenças, sobretudo das depressões. São feridas da alma que sofre a maior doença espiritual de todos os tempos, o egoísmo. O egocentrismo nos faz desviar do caminho reto, porque queremos a satisfação dos nossos desejos, custe o que custar, doa quem doer. E, a partir disso, passamos a agir com injustiça, desamor e falta de caridade em relação ao próximo. Mas a justiça cósmica não deixa nenhuma de nossas atitudes sem resposta. Jesus afirmou a cada um segundo suas obras. Não se trata, obviamente, de castigo aplicado por Deus, mas de um mecanismo de atuação da justiça divina, visando a educar aquele que se desviou do bem, fazendo-o experimentar em si mesmo o mal que causou ao outro. O homem de bem, segundo Allan Kardec, é aquele que pratica a lei da justiça, amor e caridade. Se ele está neste caminho, o mal não tem como atingi-lo, porque suas atitudes são boas, e as boas ações são a melhor proteção espiritual que o homem pode ter em sua vida. Mas se ele se distancia do caminho da justiça, do amor e da caridade, inevitavelmente será vítima do mal que praticou. Foi por essa razão que Paulo escreveu: pois o salário do pecado é a morte. Não é propriamente a morte do corpo, mas a morte da felicidade, a morte da alegria, da saúde, da prosperidade. Entenda-se por pecado todo comportamento em desacordo com as leis divinas. Em regra, o sofrimento de hoje é o retorno do mal que fizemos aos outros nessa ou em vidas passadas. As injustiças que hoje nos ferem são resultado das injustiças que ontem praticamos. Raramente na Terra encontramos alguém que reencarnou com as mãos limpas. Quase todos nós trazemos um passado de culpas pelo sofrimento que causamos aos outros, de muitos dos quais voltaram do passado conosco e hoje se encontram no seio da nossa família, na condição de parentes problemáticos. Mas nem todo o sofrimento de hoje tem origem no passado espiritual. Nessa vida mesmo é provável que encontremos a maioria das causas de nossa infelicidade, se não pelo mal praticado, pelo menos pelo bem que deixamos de fazer. Cada um de nós é também responsável por todo o mal que haja resultado do bem que poderíamos ter praticado. Todo esse mal passado e presente retorna inevitavelmente à nossa vida em forma de injustiças, doenças, relacionamentos conflituosos, misérias e toda a gama de adversidades resultantes do nosso distanciamento do caminho do bem. A miúde, nesses momentos em que o cão do sofrimento vem nos buscar, é que desejamos o socorro de Jesus. E o Mestre, sempre pronto a nos amparar, repete a mensagem de há 2000 anos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí vou falar de novo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não tem jeito, gaguejei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fiquemos atentos ao convite de Jesus. Vinde a mim. Por isso, Chico Xavier afirmou que, quando sofremos, Jesus não vem até nós,
mas nos convida a irmos até Ele para encontrarmos o alívio de nossas dores. Isso não significa que Jesus esteja distante de nós quando sofremos, mas que Ele espera uma atitude nossa de irmos à sua procura, não apenas recebermos o bálsamo do alívio, como também para aprendermos com Ele a ser humildes e ter um coração bondoso. Vamos até Jesus pela oração, por sua busca nos templos religiosos, pela leitura e reflexão de seus ensinamentos, pela fé que depositamos em seu amparo, e Ele nos socorrerá com o alívio das nossas dores. Vejamos que o Cristo até aqui fala apenas em alívio. Não significa resolução definitiva de nossos problemas. A maioria de nós fica por aqui, sofre e busca alívio em Jesus, mas não quer a cura, pois para curar, Jesus pede mais do que simplesmente as nossas súplicas. Não teria sentido praticarmos o mal e depois, quando a justiça divina nos apresentar a conta de nossos equívocos, obtermos simplesmente a quitação de todos os nossos débitos com meia dúzia de orações e penitências e com a frequência ao templo de nossa fé por determinado período de tempo. Isso não seria justiça nem na terra e muito menos nos céus. É claro que com as nossas preces ao Mestre, com a nossa fé e esperança em seu amparo, haveremos de obter o alívio, mas para a cura das nossas aflições, Jesus quer algo mais de nós. Ele quer que aceitemos as suas diretrizes, o seu jugo, e que aprendamos a ser mansos como ele e ter um coração bondoso como o dele. Nós sofremos porque ainda somos belicosos e orgulhosos. Nosso coração ainda não é como o coração de Jesus. Por isso não basta tocarmos o Mestre pedindo-lhe o afastamento definitivo de nossas crises, se não estivermos dispostos a ter um coração humilde e bondoso. Para que o cão não nos leve outra vez diante do pastor, é preciso dar um passo adiante em nossa relação com Cristo, aceitando voluntariamente a diretriz de amor e humildade para a nossa vida. Em resumo, ficará para nós a indignação feita por Emmanuel. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir? Gente, uma leitura de quase 8 minutos. E eu acho que não são palavras à toa, né? Hoje eu fiz a leitura do livro também, Minutos com Chico Xavier, eu faço em WhatsApp para os meus amigos e para minha família, né? Eu faço em áudio. E a leitura de hoje, ela veio justamente falar exatamente o que está aqui, né? Está falando sobre a questão das nossas doenças, né? Por que a gente fica doente? Por que é permitido o ser humano passar por problemas físicos? Porque está dentro do nosso espírito o problema, já começa ali, né? A gente começa a ser pessoa rude, ignorante, orgulhosa, egoísta, a gente causa atritos, a gente não sabe sair das situações de uma maneira mais equilibrada, vai acumulando tudo isso no nosso espírito, impregnando o nosso perispírito, e depois o que a gente quer? Que o nosso corpo saia saudável diante de tanto lixo que a gente vai acumulando durante a nossa vida, não é assim durante o dia. Mas se a gente parar para pensar durante o dia, quanto lixo a gente consegue acumular? Eu vejo pela minha casa, não preciso nem ver por mim, eu vejo pela minha casa. Eu moro sozinha, mas no entanto, aqui passa lixeiro de segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta, o meu lixeiro, né, o meu coletor, ele leva em torno de 2 a 3 sacolas de 100 litros. Vocês sabem o que é 100 litros de lixo? 3 vezes na semana? Ou seja, 300 litros de lixo 3 vezes na semana. 900 litros de lixo por semana. Da minha casa. Eu não saio, quase não recebo visita, não tem festa, não tem nada. Mas são 900 litros de lixo da minha casa. Sem eu fazer quase nada. Pacote de iFood, lixo de banheiro, lixo do Mike, né, que é meu cachorro. E dá quase 900 litros de lixo da minha casa. Aí eu fico passando isso pro meu corpo. No meu corpo, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, quanto de lixo que eu acumulo? Quantos pensamentos negativos eu tive? Quantos desejos, maus desejos eu tive? Quantas leituras eu fiz que não foi edificante? Quantas leituras que eu fiz de alguém falando sobre outra pessoa? Sobre outras situações negativas. Isso porque eu não ligo o canal aberto já tem em torno de uns 5, 6 anos. Se eu ficasse assistindo esses jornais meia boca aí que torce, sai puro sangue, então, meu pai do céu, quanto lixo a gente não ia acumular. Então, assim, eu procuro levar as coisas no bom humor, eu procuro levar as coisas no banho-maria,
hoje. Mas eu já fui o bicho. Eu sempre falo isso pra vocês. Eu já fui o... Hoje eu sou. E já fui muito mais. Né? Numa discussão, eu não aceito discutir comigo sem argumento. A pessoa vai ter que me provar por A mais B que ela tá certa. Porque senão vai prevalecer sempre o meu certo. Né? Aquilo que eu aprendi que é certo, ninguém me tira. A não ser que o argumento seja muito forte. Aí eu vou falar, não, realmente, eu não pensava dessa forma. Mas se o argumento não for forte, ninguém me leva. Então isso também chama orgulho. E eu não tiro isso de mim, não. Eu falo, infelizmente, tem coisas que eu adquiri como se fosse certo e é aquilo ali. Para mim não existe meio certo. Eu falava para meus alunos sempre isso. Falava, não existe meio certo. O meio certo quem dá sou eu. Porque eu fico com dó do aluno. Ou então tá faltando aquele meio certo para ele passar de ano. Né? É um bom aluno, ele se aplicou, só teve dificuldade. Então o meio certo é o professor que dá. Mas Deus não dá o meio certo para nós. Deus sempre coloca, ou é certo ou é errado, só existe dois caminhos, não existe outra coisa, não existe o meio. O meio seria o equilíbrio para decidir qual caminho tomar, mas o caminho a gente só tem o certo e o errado. Né? Então o meio termo, o equilíbrio, é só para a gente poder decidir, tomar atitudes. Aí a gente precisa do meio termo. Né? A gente precisa chegar ali num consenso, num relacionamento. Eu gosto de jogar bola, o cara gosta de jogar bola. A mulher já não gosta de futebol. Então tá bom. Então você vai lá jogar seu futebol enquanto eu vou sair com as minhas amigas para tomar um chá, que é o que eu gosto. Então cada um vai se divertir da sua maneira naquele horário, onde um não vai ficar sozinho e o outro vai estar se divertindo. Chegou no meio termo. Agora, é legal a mulher tá dentro de casa cuidando dos filhos enquanto o cara vai jogar bola? Não, né? Então dentro do relacionamento o meio termo, né? Vai ter o sim e vai ter o não. Mas o meio termo é o quê? Que cada um se ocupe, cada um faça aquilo que é prazeroso para si, desde que não fira o outro, né? Esse que foi aqui jogar bolinha aqui, ai que legal, foi lá com os amigos e tal, depois tem o tal do churrasco com a cervejada. Aí tá legal isso? Não tá. O cara vai chegar todo torto em casa pra mulher não aguentar isso? Tá errado, né? Então, tem coisas que realmente fogem numa realidade de relacionamento homem-mulher, ou então que seja, o filho quer sair, quer passear. A mãe vai ficar em casa. Só que aí, o que a mãe vai fazer? Vai sair e vai passear também. Os dois combinam o mesmo horário, né? 8 horas tô dentro de casa. Beleza. Deu meio termo. Sim, 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 né? Ou então a mãe fala, não, você não vai porque são amigos que eu não aceito, são lugares que eu não aceito, e o filho vai ter que baixar a guarda e falar, minha mãe tem razão. Minha mãe disse para mim sim ou não, não importa a idade, é mãe, né? Agora vai o filho teimar com a mãe para ver o desequilíbrio acontecer. Então tem momentos assim que é sim, sim, não, não, né? E quando essas coisas não entram em harmonia, o nosso íntimo também não entra em harmonia. A gente começa a acumular mágoa, tristeza, dor, sofrimento, traumas, né? E isso vai para o perispírito, do perispírito se agrega ao espírito e aí ele traz isso de volta, né? Sabe aquele lixo que a gente joga? Eu nunca fiz isso porque eu não gosto, mas já vi gente fazer, né? Você tá subindo a serra ou descendo a serra e o cara vai lá comer no meio do caminho, pá, joga aquilo na serra, joga uma lata de refrigerante ou um saquinho de salgadinho. Ou seja, uma hora ele vai passar e aquilo ali vai estar lá, né? Então, do mesmo jeito que você faz, vai ter que passar e buscar. A sua malinha não vai... Você não vai ficar livre dela, né? É pena que às vezes outras pessoas também vão ter que pegar a sua malinha, né? Mas nós estamos no meio de pessoas que estão no mesmo padrão vibratório, né? São espíritos da mesma classificação, bem dizer, né? Então, a gente está num planetinha de provas e expiações, então às vezes a gente pega o lixo do outro. Não é à toa também, né? É porque certamente lá no passado nós também deixamos bastante lixo. Então agora é hora do coleguinha largar pra gente sentir na pele o que foi que a gente fez lá atrás. Por isso que eu falo que na outra encarnação eu fui o bicho. Nessa aqui eu tenho pegado bastante lixo dos outros pra mim. Porque talvez eu tenha deixado esse lixo lá atrás, vai saber, né? Vamos pra oração? Bondoso Jesus, o cão do sofrimento surgiu em minha vida. A dor tem me acompanhado em muitos lances do caminho, mas hoje aprendi que este cão veio me buscar porque eu me afastei das leis espirituais que você tão bem ensinou, às quais eu, na verdade, nunca dei muita importância. Sempre achei que esse assunto era religioso demais para minha vida, mas eu não compreendia que religiosidade é vida, é paz, é o bem em nós. E por isso hoje estou aqui sofrendo e o cão me encontrou. Eu quero voltar
para o seu rebanho, amigo Jesus. Ainda estou com as roupas sujas, com as mãos ensanguentadas. Tenho fome e frio e o coração gelado. Quero ir até você. Estou cansado de sofrer. Quero o seu alívio, mas quero também a sua cura. Eu aceito o remédio do Evangelho. Recebo o seu amor e sigo-me digno outra vez para recomeçar meu caminho, pois não vi em suas mãos nenhuma pedra que me acusasse. Eu jogo fora também as minhas pedras, meu orgulho e minha arrogância. Quero aprender a ser bom, e a sua bondade para comigo é a maior ajuda que eu poderia receber. Em sua amizade eu descanso, em sua humildade eu me aconchego, em seu coração eu volto outra vez a ser feliz. Assim seja.